Olá, hoje a nossa aula vai ser sobre capital de giro, né? Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar é por que uma empresa precisa de capital de giro. A empresa precisa de capital de giro quando ela possui necessidade de capital de giro, que é o quê? É quando as fontes operacionais da empresa são insuficientes para cobrir, para financiar as aplicações operacionais da empresa. Então, nesse caso, a empresa passa a ter uma necessidade de capital de giro, ok? Como que nós calculamos isso? A partir do balanço patrimonial. Vamos lá, nós temos aqui o balanço patrimonial, né, que ele é formado aqui. Nós vamos desenhá-lo. Ok? Ele é formado pelo grupo de contas que nós chamamos de ativo e pelo grupo de contas que nós chamamos de passivo, ok? O que é o ativo, o que é o passivo? O ativo é todo aquele investimento, aplicação da empresa, ou seja, onde a empresa colocou o dinheiro. E o que é o passivo? O passivo é a fonte de recurso para aquela utilização, ok? As contas, né, o balanço patrimonial, ele é classificado por ordem de liquidez. Então, a gente tem o primeiro grupo de contas que chama ativo circulante. O que é o ativo circulante? O ativo circulante são todos os direitos da empresa a receber no curto prazo. E a gente tem o que a gente chama de ativo não circulante. O que é o ativo não circulante? É todo o investimento da empresa que tem caráter acima de um ano, ou os direitos a receberem acima de um ano, ou os bens da empresa, ok? O passivo é a mesma coisa, nós temos o passivo circulante, que é toda a dívida que a empresa tem a pagar no curto prazo. A gente tem o passivo não circulante e temos o patrimônio líquido, ok? Se eu dividir essas duas contas aqui, eu tenho que isso aqui é o que a gente chama de capital de terceiros, e isso aqui é o que a gente chama de capital próprio da empresa, ou seja, são os lucros, são as reservas, são o capital social integralizado, ok? Quando a gente fala em analisar capital de giro, nós estamos falando em analisar o curto prazo da empresa. Então, o primeiro passo é nós dividirmos o que é curto e o que é longo prazo. Então, eu vou dividir aqui para ficar fácil para vocês entenderem o que é o curto prazo e o que é o longo prazo, ok? Essa parte aqui nós temos o curto prazo da empresa e aqui nós temos o longo prazo da empresa, ok? Dentro do curto prazo, que é o chamado de ativo circulante, nós vamos ter duas categorias de contas, tá? A primeira categoria é a categoria financeira. O que é o financeiro? No ativo é o que está no caixa e o que está na conta corrente da empresa, ok? Então, eu vou colocar aqui como ativo circulante financeiro, caixa, conta corrente do banco. E aí, além dessa conta, né, desse grupo de contas, nós temos a outra divisão que chama ativo circulante cíclico ou ativo circulante operacional, ok? Alguns livros falam que é o ativo circulante operacional, que representa o quê? Todos os investimentos que a empresa faz na atividade operacional dela. Por que cíclico? Porque se é na atividade operacional, a tendência é que ele seja cíclico, que ele aconteça sempre. Do lado do passivo, a mesma coisa. Nós vamos ter o passivo circulante financeiro, que é o quê? Toda a dívida, toda a fonte financeira da empresa. E o passivo circulante cíclico, que é também o passivo operacional, circulante operacional. Então, quando a gente está analisando o capital de giro, primeiro passo nosso foco é no curto prazo. No curto prazo nós temos ativo circulante, passivo circulante. No ativo circulante nós subdividimos ele em duas categorias, que é o financeiro
e o operacional também chamado de cíclico. E do lado do passivo a mesma coisa, nós dividimos em passivo financeiro e o que a gente chama de passivo operacional ou cíclico, ok? Aí a partir disso, nós vamos fazer algumas avaliações, algumas análises. A primeira dela é descobrir se essa empresa possui necessidade de capital de giro. O que é a necessidade de capital de giro? Quando uma empresa ela compra, por exemplo, um estoque, esse estoque ele é contabilizado em ativo circulante cíclico ou operacional. Por quê? Porque o estoque ele é importante para o giro do negócio. Se essa empresa compra o estoque 100% a prazo do fornecedor, ele vai constituir uma fonte operacional, uma fonte cíclica que é fornecedor. Por quê? Compra de estoque, pagamento de fornecedores é algo cíclico dentro da empresa, ok? Se por um acaso esse fornecedor ele não financia, ou seja, ele não dá prazo de 100% do valor, parte ele tem que pagar à vista, então essa fonte fornecedor só vai cobrir uma parte dessa aplicação. Então a necessidade de capital de giro ela surge quando eu pego o ativo circulante cíclico e deduzo o passivo circulante cíclico. Ou, se eu quiser explicar como necessidade de capital de giro é igual a ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. O que é o ativo? É a aplicações. E o que é o passivo? São as fontes. Se essas fontes são maiores que a aplicação, eu vou ter que essa conta vai dar um número negativo. Se o número é negativo, é sinal que a empresa não possui necessidade de capital de giro, ok? Se por acaso essa fonte ela for menor que o ativo, significa que essa fonte ela não consegue financiar todo o ativo. E aí surge uma necessidade de capital de giro, ok? A segunda avaliação que a gente faz, desculpa, é se a empresa possui capital de giro. Tá? Vou separar aqui. O que é o capital de giro? O capital de giro é eu pegar o valor do ativo circulante menos passivo circulante. Por quê? Capital de giro é igual capital circulante líquido. Então, que valor que eu vou pegar? Eu vou pegar esse valor aqui e esse valor aqui. E esse valor aqui, ele é o somatório desses dois. Então, se eu destrinchar isso aqui numa outra fórmula, eu vou ter que o capital de giro ele é igual ativo circulante. E o que é o ativo circulante? É ativo circulante financeiro mais ativo circulante cíclico, menos passivo circulante, que é o quê? Passivo circulante financeiro mais passivo circulante cíclico. Então, aqui eu tenho o meu capital de giro. Se essa empresa possui uma necessidade de capital de giro e esse capital de giro é suficiente para cobrir essa necessidade, eu vou ter uma tesouraria positiva. Então, tesouraria ou saldo disponível é igual capital de giro menos necessidade de capital de giro. Se a tesouraria é positiva, é porque o capital de giro foi suficiente para cobrir a necessidade de capital de giro. Se a tesouraria é negativa, é porque o capital de giro foi insuficiente para cobrir a necessidade de capital de giro. E aí é uma situação que não é positiva. Para a gente fazer uma breve conclusão, a empresa ter necessidade de capital de giro é ruim? Não é o ideal. O ideal é que ela não precise de necessidade adicional de capital de giro. Por quê? O ideal é que as fontes operacionais estejam financiando as aplicações operacionais. Mas, se por um acaso essa empresa tem uma necessidade de capital de giro, não é a pior situação. Ela precisa ter capital de giro para cobrir essa necessidade. Então, na hora que a gente calcula o capital de giro, a gente vai avaliar esse capital de giro gerado pela empresa, ele é suficiente para cobrir essa necessidade? Se for,
ótimo, tesouraria positiva. Se ele não for suficiente, aí a empresa está numa situação um pouco mais complicada, ok? Eu quero só agora passar para vocês, eu vou apagar aqui e nós vamos falar sobre o efeito tesoura. O que é o efeito tesoura? O efeito tesoura eu vou colocar em um gráfico para facilitar para vocês, ok? O efeito tesoura é a seguinte situação. Eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho aqui o zero. Vamos imaginar que a empresa ela começa com uma necessidade de capital de giro X. E essa necessidade de capital de giro, ela é ascendente. Isso aqui é a necessidade de capital de giro. Ou seja, a empresa vai crescendo e à medida que a empresa vai crescendo, ela vai tendo mais necessidade de capital de giro, ok? O ideal é que o capital de giro da empresa seja suficiente para cobrir a necessidade, não é verdade? Então é ideal que o capital de giro ele esteja acima da necessidade de capital de giro. Se ele está acima, mais ou menos ele aqui, ele tem que vir crescendo junto. E se por um acaso esse capital de giro ele não cresce o suficiente, ele vai chegar um momento em que ele vai zerar, e quando ele zera, ele não é mais suficiente para cobrir o capital de giro, ok? Então, nesse momento aqui, eu tenho que o CDG é maior que a MCG. MCG é o preto, CDG a linha azul. Então, nesse momento aqui, em todo esse período, eu tenho o que a gente chama de tesouraria positiva, ok? Tesouraria positiva. E essa tesouraria, ela vai chegar num ponto onde ela vai zerar. Quando que ela vai zerar? No momento em que a MCG é igual ao capital de giro. Ou seja, o capital de giro cobre a necessidade, porém não sobra nada. Então, nesse momento aqui, a gente tem uma tesouraria positiva. A partir desse momento aqui, vou só aumentar esse gráfico aqui para ficar mais fácil. A partir desse momento aqui que zerou, eu tenho uma situação em que a necessidade continua crescendo, mas o capital de giro ele se mantém ou cresce um pouquinho, ou seja, ele não é mais suficiente para cobrir a necessidade de capital de giro. Então, nesse momento, meu capital de giro passa a ser menor que a minha necessidade de capital de giro. Portanto, se ele é menor, ele não cobre. Se ele não cobre, a minha tesouraria se torna negativa. Entenderam? Então, o que é o efeito tesoura? O efeito tesoura é um efeito pelo qual você vem com uma situação de equilíbrio financeiro, com a necessidade de capital de giro sendo inferior ao capital de giro da empresa e permitindo uma tesouraria positiva. Em algum momento, esse movimento começa a demonstrar uma reversão, onde eu começo a ter um aumento da necessidade e o capital de giro começa a aumentar numa proporção menor até o ponto de zerar. E a partir daí, ele passa a ser menor que a necessidade. Então, isso é chamado de efeito tesoura. Por que efeito tesoura? Porque ele promove, né, um movimento similar a uma tesoura, ok? Espero que vocês tenham entendido e aproveitado bem este conteúdo. Até a próxima aula.